para quem não estudou, você acha assim, por exemplo, alguém que conhece Scrum um pouco, trabalha um pouco com Scrum no dia a dia, esta pergunta, quais são os artefatos do Scrum? Você acha que ela é uma pergunta fácil? Eu acho que para quem não estudou e conhece no dia a dia, vai se atropelar nas alternativas. Eu acho que se atropela um pouco no incremento, né, talvez. Vai se atropelar no incremento e vai se atropelar nas alternativas, porque eu vou botar uma alternativa que, se o cara não estudou, se ele não conhece a teoria, ele vai se estrepar. Ele vai se estrepar. Eu faria umas pegadinhas dessa assim na prova. Então vamos lá. Alternativa incorreta 1. Qual seria? Eu faria uma alternativa, sabendo que fosse fácil. A alternativa fácil, ela teria um negócio que não está nesse quadro. Ou seja, eu jogaria como incremento, por exemplo, como artefato, casos de uso. Você colocaria no começo da alternativa ou deixaria para o final? Eu vou misturar, vou jogar umas coisas com nada a ver. Casos de uso, história de usuário, que eu sei que vai pegar. Você vai colocar só coisa de que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. É a alternativa que elimina o cara que não sabe nada, né? Assim, o cara que não manja nada. Então, assim, ele não é que nem não manja nada. Ele até às vezes pode cair, porque eu colocaria artefatos, mas não artefatos do Scrum. Tá. Então, história de usuário, caso de uso e o diagrama de classes. Eu colocaria esses. Então vamos lá. Vamos por aqui no chat. Vai lá, casos de uso. História de usuário. Que são artefatos, né? Mas não são artefatos do Scrum. Sim. E para quem trabalha no dia a dia... também? Oi? Diagrama de classes, você falou. Diagrama de classes. E o burn down short, Laguna? Poderia colocar também. Seria uma outra alternativa, né? Usar os artefatos comumente usados por quem trabalha com Scrum. Por quem trabalha com Scrum, mas que não são do Scrum, porque não estão definidos no Scrum. Isso. Vamos aproveitar para a gente ir comentando essas coisas aqui. A pergunta, então, a gente disse que é uma pergunta fácil. As alternativas, quando a gente coloca, pelo menos na minha cabeça, assim, tá? Quando eu coloco uma alternativa que nem esta daqui é uma alternativa que, para mim, elimina, ou quem escolhe essa alternativa não sabe do que a gente está falando. Por quê? Porque a gente está colocando aqui, por exemplo, o diagrama de classes, que é o ML, que não tem a ver com Scrum. Histórias de usuário, eu acho, por exemplo, se a gente fizesse uma alternativa com backlog do produto, backlog da sprint, histórias de usuário, esta alternativa, embora incorreta, ela não está eliminando o cara que não sabe de Scrum. Ela está eliminando o cara que não estudou no detalhe o Scrum Guide, pode achar que a história de usuário é um artefato. Então, para pegar esse cara, eu faria uma outra alternativa melhor ainda. Essa ia pegar um monte, eu ia chamar de épicos, histórias e tarefas. Boa. Essa vai pegar a rodo. Pegaria. Essa pega a rodo, né? Porque os caras falam, putz, é isso, esses são os artefatos, épicos, histórias e tarefas. Mas não são. Se você, Locoselli, vamos aproveitar essa pergunta aqui do Laguna. Se você fosse colocar uma alternativa aqui, e uma alternativa assim, para pegar o cara que realmente só não vai cair nessa alternativa, o cara que estudou bastante, que está sabendo bastante o Scrum. Como que você organizaria a sua alternativa para tentar derrubar o cara? Eu acredito que até já foi mencionada aqui, né? Seria o backlog do produto, o backlog da sprint e histórias de usuário. Essa você acha que derruba mesmo? Essa derruba. Essa derruba quem não leu o guia, quem não estudou o guia. Porque ele vai falar, isso é verdade, né? E dependendo das outras alternativas que você apresentar, até a verdadeira, se ele não leu, esse incremento é uma palavra estranha para ele, né? É estranha mesmo. Então ele vai errar. Eu acho até que para quem leu o incremento é uma palavra estranha dentro de artefato, bem destacado, né? No guia, ele está bem destacado porque foram destacados os 3 artefatos. Eles foram explicados lá.
Então, Mas se não o é cara leu, ele vai guardar, né? O incremento complica porque eu acho que muita gente entende artefato como documentação. E o incremento pode ser software, pedaço de software, pedaço de solução. Mas, o Edu, E essa é uma coisa estranha até. O guia usa o termo artefato não com o conceito tradicional que a gente usa de artefato. O artefato está muito relacionado em outras frameworks, outras metodologias, a documentos. A maneira como o guia trata artefato, vou até aqui pegar no detalhe, né? Ele fala que é uma representação explícita de trabalho ou de valor. Ele não fala que artefato é um documento. Ou seja, expande o conceito, não necessariamente não precisa ser um documento só. Inclusive não são, né? Nenhum dos três são. A gente está comentando. Qualquer um deles, você pode criar um documento dentro da sua organização para ser a representação daquele artefato. Sim, isso que eu ia falar, porque o backlog do produto, por exemplo, você pode transformar ele em um documento. Você pode documentar, você pode exportar o backlog e criar um documento bonito, com layout bonito, e ele vira um documento.